Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo da hora que vocês estejam vendo essa aula. Então, hoje nós vamos falar sobre a função delta de Dirac tridimensional. A definição desta função é essa que vocês estão vendo aqui, destacado em verde. Então, esta função, ela é zero em todo o espaço, exceto no ponto R igual a zero. E em R igual a zero, essa função seria infinito. Como vocês podem ver, isso daí não se enquadra dentro do conceito de função, do conceito usual que nós estamos habituados a ver, porque ela tem um infinito num ponto. E mais o seguinte, mesmo ela sendo zero em todo espaço e infinito num ponto, a integral dela é igual a 1. Isso não se enquadra dentro do sentido usual de função. Então ela tem que ser encarada como uma distribuição. No caso unidimensional, nós vimos que essa distribuição ela tinha um aspecto mais ou menos parecido com esse que eu vou desenhar para vocês. Era uma função assim, é como se fosse uma gaussiana, com uma altura bem grande e uma largura bem pequena. Então a altura dela aqui é bem grande e essa largura ela é bem pequena. No entanto, a área sobre esta curva vale exatamente 1. É nesse sentido que a gente tem que encarar a função delta. E lá tinha um parâmetro n que controlava a largura e a altura desta função. Tá? Muito bem. Agora imagina como se nós tivéssemos no caso bidimensional. Como é que seria no caso bidimensional a ilustração dessa distribuição? Então você teria aqui o eixo Z, Y e X. Imagina que aquela gaussiana você pega e revoluciona ela. Você revoluciona esta gaussiana em torno do eixo Z. Ela ficaria parecida com uma boca de sino, voltada para baixo. Né? Só que o nosso sino teria ele seria bem magrinho aqui no centro e a altura dele bem grande. Porém, a integral, ou seria o volume abaixo dessa superfície, seria exatamente igual a 1. Mas se nós integrássemos a nossa função ao longo da direção x e ao longo da direção y. No caso 3D, já ficaria, nós não teríamos como desenhar essa distribuição. Muito bem. Onde R ali, então, na nossa definição, é o vetor de posição. Esta função ela tem que obedecer a essa condição, de que a integral dela em todo o espaço tem que ser exatamente igual a 1. Então, qual que seria a representação dessa função que depende de três variáveis, x, y, z, no sistema de coordenadas retangulares? Vamos ver qual que seria, então, a representação dela. Que satisfaz essa condição de que a integral em todo o volume é exatamente igual a 1. Então, a condição que nós temos que ter é que a nossa delta em 3D, que a gente indica sempre por esse superíndice 3, ela é um produto de três deltas unidimensionais. Por quê? Porque essa representação satisfaz a condição de que a integral em todo o espaço, em todo o volume, vale 1. Vejam só, se nós substituirmos esta representação nesta integral do volume, o que nós vamos obter? Nós vamos obter o seguinte: três integrais independentes uma da outra,
porque os limites não dependem de x, de y e de z, então nós podemos separar essas três integrais em três integrais unidimensionais, uma na direção x, uma na direção y e uma na direção z. E como nós vimos para o caso unidimensional, cada uma dessas integrais vale 1. E, portanto, nós temos 1 vezes 1 vezes 1, que dá igual a 1. Portanto, esta representação da nossa função delta em 3D como um produto de três funções deltas unidimensionais, satisfaz a condição de que a integral no volume da função delta3 é exatamente igual a 1. Muito bem. Então, prosseguindo, vamos para a propriedade de filtro para a função delta de Dirac tridimensional. Então, essa propriedade de filtro ela é muito semelhante ao caso unidimensional, exceto pelo fato agora de que a nossa delta e a nossa função f, que vai ser filtrada, ela depende de x, y e z. Então, o resultado para esta integral seria igual a f de a. Seria a função f aplicada em R igual a A. Essa que seria a propriedade de filtro em 3D. Vocês podem particularizar isso, melhor dizendo, perdão, vocês podem reescrever essa propriedade de filtro, não escrevendo a integral em todo o espaço, mas num determinado volume V, como para o caso unidimensional que a gente fazia num intervalo finito. Essa propriedade de filtro escrita como uma integral de volume num determinado volume, não em todo o espaço, continua valendo. Só que aí nós temos que tomar um cuidado, que é o seguinte: se o nosso ponto A estiver fora do domínio de integração, então aí a integral será nula. Se estiver dentro do domínio de integração, então será igual a f de a, que é o análogo para o caso unidimensional. No caso unidimensional, se o ponto estivesse dentro do intervalo de integração, seria igual a f de a. Se estiver fora do intervalo de integração, então o valor da integral é igual a zero. É o análogo para o caso unidimensional. Então agora vamos resolver aquela situação paradoxal para aquele vetor V, que seria o nosso campo vetorial de uma carga pontual, que era igual a R versor, ou R chapéu, dividido por R quadrado. Então nós tínhamos visto que o divergente desse vetor era igual a zero, exceto no ponto R igual a zero, porque aí você teria um infinito ali, aí a derivada não existiria. De fato, a derivada nesse ponto existe e é uma função delta, é um infinito, ali naquele ponto. E essa função delta aparece multiplicada por um fator de 4π, que nós vamos ver por que tem que ter 4π ali e não só delta. Então vamos ver a argumentação. Para este divergente ser igual a 4π vezes delta de R. Se vocês pegarem o divergente daquele vetor V, que é R chapéu sobre R quadrado, e calcular a integral dele de volume, onde esse volume contém o ponto R igual a zero, o que vai acontecer? O 4π vem para fora da integral, e aí nós vamos ficar com a integral de volume da delta, que é exatamente igual a 1 por definição. Portanto, o resultado dá 4π. O resultado para a integral dá 4π. Como deveria ser se nós tivéssemos feito a integral de superfície, como nós vimos anteriormente,
em uma aula anterior, se nós tivéssemos feito a integral de superfície de r chapéu r quadrado, nós tínhamos visto que isso dava exatamente igual a 4π. E, portanto, então, o teorema do divergente, ele está valendo, desde que nós usarmos esta identidade, de que o divergente de r chapéu sobre r quadrado é igual a 4π vezes a função delta. Só para relembrar, se nós tivéssemos feito a integral de superfície de V, eu substituo aqui o nosso vetor V, aqui é o elemento de área em coordenadas esféricas, nós tínhamos feito essa conta e isso dava exatamente igual a 4π. Portanto, essa situação paradoxal está resolvida, não existe paradoxo nenhum ali, na realidade. Não existe nenhuma contradição. Basta você usar a função delta, que aí tudo fica resolvido. Se você quiser fazer a generalização da identidade que nós usamos aqui acima, esse divergente, se você estiver com um ponto R fora da origem, com a singularidade da nossa função delta, onde ela é infinito, fora da origem, num ponto R', então aquela identidade acima se torna a que está aqui abaixo, onde R cursivo é R menos R'. Então, R' é onde estaria o ponto onde a nossa função se torna singular. Porque se você colocar R igual a R' aqui nesta função, isso daí dá infinito. Né? Então, prosseguindo, se vocês agora usarem a equação 1.70 da página 31 do livro, que é a representação do gradiente em coordenadas esféricas, né? Se vocês usarem 1.70 da página 1, que é a representação do gradiente em coordenadas esféricas, vocês vão obter que o gradiente de 1 sobre R, esse é o problema 1.13, é só vocês usarem a equação 1.70 da página 31 que vocês vão obter rapidamente este resultado, de que o gradiente de 1 sobre R é igual a menos R sobre R ao quadrado. Pois bem, se você estiver com o R cursivo, vai dar exatamente a mesma coisa, só que no lugar de R você vai ter o R cursivo. Então a identidade que vocês vão obter é essa daqui. O gradiente de 1 sobre R cursivo é menos R cursivo versor sobre R cursivo ao quadrado. Pois bem, então de tal modo que se vocês tirarem o divergente do gradiente, que a gente sabe que é o laplaciano, o divergente do gradiente é o laplaciano, e se nós substituirmos o gradiente de 1 sobre R cursivo, que é R chapéu sobre R cursivo ao quadrado, então nós obtemos menos 4π delta 3 de R. Portanto, o laplaciano, de aí nós concluímos que o laplaciano de 1 sobre R cursivo é menos 4π delta 3 de R. Esse é um resultado que vai ser muito importante para nós mais adiante em eletrostática e magnetostática. Então vamos resolver aqui alguns problemas como exemplo da função delta em 3 dimensões. Imagine no problema 1.46 que vocês têm uma carga Q, num ponto R' do espaço.
E vamos considerar um ponto R que é arbitrário no espaço. O R' estaria fixo e o meu R pode estar em qualquer ponto. Então, vamos escrever a densidade da carga pontual em termos da função delta. Então, vamos denotar por ρ de R como sendo a densidade de carga. E como que essa carga, a carga pontual. Então, prosseguindo, o que nós vamos concluir? Se a nossa carga ela é pontual, quer dizer, para todo R diferente de R', o meu ρ é igual a zero, porque não existe carga nessas regiões. Certo? Agora, quando R for igual a R', essa densidade deveria dar infinito. Por quê? Porque carga sobre volume. O volume dessa carga é nulo, porque é um ponto, portanto seria infinito. Portanto, a nossa densidade de carga tem que ser escrita como uma função delta. Quer dizer, quando R for igual a R', ela tem que ser infinito. Consequentemente, qual que seria a nossa densidade de carga? A nossa densidade de carga seria a carga pontual Q vezes a função delta. Ela satisfaria esse critério de que ela é nula em todo espaço, exceto em R igual a R'. De fato, se vocês integrarem em todo espaço a densidade de carga, o que vai acontecer? Então, se eu substituir aqui a nossa ρ, como sendo Q vezes ΔT de R menos R', ao substituirmos, nós obtemos esta equação. O Q sai para fora, e aí eu estou com a integral da ΔT em todo o espaço, em todo o volume. E isso dá exatamente igual a 1 por definição. Então, Q vezes 1, que é igual a Q, que é a carga total. Por quê? Porque a integral da densidade de carga em todo o espaço tem que dar exatamente igual a 1. Tem que dar exatamente igual à carga total, que é igual a Q. De tal modo que você pode generalizar esse seu resultado para uma distribuição de cargas pontuais. Imagine que você tem mais do que uma carga pontual. Então você teria um somatório de Q vezes as funções deltas. Uma função delta para cada uma das cargas pontuais. De tal maneira que se você integrar essa ρ em todo o espaço, vai dar a soma dos QIs de 1 até n, que é a carga total. Então agora nós vamos resolver o problema 1.47a usando a propriedade de filtro. Então imagine que nós temos aqui uma função f de r, que é igual a r ao quadrado mais r escalar a mais a ao quadrado, vezes a delta. Então o que nós vamos fazer? Nesta função, nós vamos aplicar r igual a para obter o resultado. Ao fazermos isto, então nós obtemos a escalar a mais r escalar a mais a ao quadrado. Mas lembre-se, a escalar a é igual ao módulo de a ao quadrado. Então, módulo de a ao quadrado mais módulo ao quadrado dá 2a ao quadrado mais... me desculpe, eu esqueci aqui de substituir r igual a nesse valor de r. Então seria, aí agora completando o exercício. Só completando o exercício, eu esqueci aqui de completar. Então seria igual a, deixa eu só completar aqui, perdão. Vamos completar o exercício que ficou sem completar. Eu vou completar aqui o exercício. Seria igual a 2a ao quadrado mais, no outro termo eu também teria que substituir a. Então fica a produto escalar com a que é igual a 2a ao quadrado mais a ao quadrado, então seria igual a 3a. Desculpa,
3A ao quadrado. Esse seria o resultado do exercício. Então, aguarde a próxima aula, onde nós começaremos a falar sobre potenciais vetoriais e potenciais escalares.